Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que forem alcançados por este programa. Nós fazemos votos de que o Senhor possa abençoar ricamente a tua vida, o teu coração, a tua existência. Este é o programa da comunidade Católicos em Dublin, o programa Pão da Palavra, da liturgia diária, que tem por objetivo nutrir o povo de Deus neste tempo de pandemia, especialmente neste tempo, com a palavra de Deus, alimentando a fé, sustentando e, sobretudo, esclarecendo, ajudando a compreender a palavra. Mais do que uma pregação, é também um estudo da palavra, pois nós vivemos da palavra. Então nós queremos saudar os irmãos, hoje especialmente dia de São José Operário. Nós gostaríamos de, já iniciando esse programa, rezar e interceder por todos os trabalhadores, a fim de que o seu trabalho não seja apenas um modo de você ganhar o seu dinheiro, mas que seja também um modo de santificação. São José Operário é um sinal de que o trabalho é também o modo do homem se santificar, de se realizar plenamente. O trabalho não é só um meio de vida, mas é um meio pelo qual a vida pode chegar à plenitude. Então, vamos rezar por todos os trabalhadores das diversas áreas, mas também rezemos por aqueles que estão sem trabalho. Há muitas pessoas ansiosas por terem um trabalho, um emprego. Vamos rezar por essas pessoas também. Iniciar esse programa rezando por aqueles que estão desempregados. É grande o número, sobretudo nessa época de pandemia, quantas pessoas perderam os seus trabalhos. Isso é uma fonte de sofrimento, de frustração, de dor. Algumas pessoas têm mandado mensagens para a gente. Nós estamos rezando, entre outras coisas, pelo fim da pandemia, para que também as pessoas possam ter um trabalho honesto, um modo de se realizarem como seres humanos, né? Então, vamos iniciar nosso encontro diário com a palavra, com os textos litúrgicos. Vamos iniciar com a prece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você pode dizer amém. Amém. Vamos, então, pedir ao Senhor que nos oriente, que conduza este que vos fala e também a todos que irão ouvir esta meditação. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de proclamar o texto, um pequeno esclarecimento. Hoje é dia de São José Operário e na liturgia nós temos duas possibilidades. Ou seja, dois textos podem ser lidos como textos litúrgicos neste dia de hoje. O da solenidade de São José, que é Mateus 13, de 54 a 58, ou também o texto do tempo pascal, da sexta-feira da terceira semana da Páscoa, que é João 6, 52 a 59. Bom, podemos ler um texto ou outro. Então, só esclarecendo, porque alguém pode achar estranho
Se eu leio Mateus, pode dizer, mas deveria ter sido João, ou se eu leio João, pode dizer, deveria ser Mateus. Bom, as duas possibilidades são legítimas. Então nós optamos por ler João 6, porque irá dar continuidade às reflexões que nós já começamos a fazer aqui sobre o discurso de Jesus, sobre o pão da vida. Então iremos proclamar esse texto. João 6, 52 a 59. Feito o esclarecimento, vamos proceder com a proclamação do texto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como pode este homem dar-nos a comer da sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que come a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como maná que vossos pais comeram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós devemos começar esta meditação com a seguinte problemática. A perícope em questão, que faz parte do grande discurso de Jesus sobre o pão da vida, começa com uma questão. Nós sabemos que essa passagem está inserida naquele contexto em que Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães. Ele se afasta e a multidão que viu o milagre vai em busca de Jesus, procurando Jesus. E Jesus começa a explicitar aquela multidão a doutrina sobre o pão da vida. E aquela multidão não entendeu o que Jesus disse. Eles fazem uma pergunta: como pode esse homem dar-nos a comer a sua carne? Como pode esse homem? Eles não entenderam o que Jesus falou. Parece que não é novidade quantas vezes nós não entendemos o que Jesus nos diz. Não entendemos a doutrina de Cristo. Mas a pergunta é, por que foi que eles não entenderam o que Jesus estava dizendo? Por que foi que eles não compreenderam aquela palavra do Senhor? Eu aqui irei conjecturar sobre duas respostas, sobre duas possibilidades. É uma interpretação que eu quero dar aqui. Duas explicações para o fato deles não terem entendido o que Jesus acabara de explicar. A primeira era muito simples. Eles não poderiam entender por uma razão, eu diria que mais ou menos óbvia, porque antes da morte e ressurreição de Jesus,
muito do que ele falou não fazia sentido, não compreenderia, não era possível ser compreendido. Basta recordarmos quando o Senhor disse: destruí esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Ninguém entendeu, nem os apóstolos compreenderam. Só depois da sua ressurreição é que aquilo que Jesus falou passou a ter sentido, passou a, vamos dizer, a se encaixar. É como se costuma dizer, a ficha começou a cair, daqueles que o ouviram. Eu diria que 2 acontecimentos são necessários para que tudo que Jesus disse e ensinou possa ter um sentido pleno, alguém começar a vislumbrar o sentido pleno. Ou seja, após a sua ressurreição e Pentecostes. São esses 2 eventos. E o próprio Jesus já disse isso, né? Se você pega, ele advertiu sobre isso. Se você pega João, no capítulo 16, 12, o Senhor diz assim, eu vou ler aqui: tenho ainda muito a vos dizer, mas não podeis suportar, não podeis compreender. Esse é o sentido. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Então o Espírito vem exatamente para nos dar a compreensão de tudo aquilo que Jesus já explicou, e nos fazer avançar no entendimento das palavras de Jesus. Não é uma nova revelação, a revelação do Espírito, mas a vinda do Espírito Santo nos dará uma compreensão e nos dá uma compreensão daquilo que Jesus ensinou. Então, a primeira razão pela qual aqueles homens não entenderam o ensinamento de Jesus é porque realmente é preciso o Espírito Santo para nos dar o entendimento pleno de cada palavra do Senhor. Neste sentido, nem os apóstolos compreenderam, nem os apóstolos realizaram tudo aquilo que Jesus estava dizendo. Isso me parece algo claro, né? Então, para a pergunta, por que eles não entenderam? Porque não poderiam entender, certo? Porque o entendimento dessas palavras de Jesus só será possível com a vinda do Espírito Santo, com a vinda do Paráclito. E após a ressurreição, esses 2 eventos é que darão a chave para compreender e reler tudo aquilo que Jesus disse e ensinou. E, consequentemente, essas palavras do Senhor sobre o pão da vida. Uma segunda resposta para a questão do porquê eles não entenderam o que Jesus disse seria muito simples. A questão é, será que eles não entenderam? Ou eles não aceitaram? Essa pergunta é fruto do não entendimento ou é fruto de uma não aceitação? Porque se é verdade que eles não entenderam tudo, alguma coisa eles entenderam daquilo que Jesus falou. Imagine o que significaria para um judeu, o que significou para um judeu, ouvir Jesus dizer: eu sou o pão da vida. Como isso soava no ouvido de um judeu? O que é que ele ia entender escutando essas palavras de Jesus? Pois bem, vamos tentar nos colocar e dar um contexto para que você se coloque no lugar de um judeu daquela época e tenha a real noção do que significaram essas palavras de Jesus para eles. Então, o que essas palavras de Jesus significaram para eles? Vamos lá. Vamos dar aqui algumas pistas. Veja, se você pega, eu suponho, e nós podemos supor isso com muita razão, aqueles judeus eram homens que entendiam das Escrituras, que compreendiam a palavra, que entendiam da palavra de Deus. Eles tinham a palavra introjetada dentro deles. Consequentemente, eles, quando ouviram Jesus dizer aquelas palavras, eu sou o pão da vida, eu sou o pão descido do céu, eles se recordaram de Jeremias, que disse, Jeremias 15:16, que diz: quando se apresentavam essas palavras, eu as devorava. Tuas palavras eram para mim um contentamento, alegria do meu coração.
Então, Jeremias diz que devorava as palavras de Deus. Que palavra é essa? A Torá, a lei de Moisés. Para o judeu, a palavra, o pão que devora, que o sustenta, é a lei. Também Ezequiel, no capítulo 3, 1 a 3, diz assim: Filho do homem, come o que tens diante de ti, come este rolo, come este livro, esse é o sentido da palavra, come este livro, e vai falar à casa de Israel. Abri a boca, e ele me deu o livro para comer, se alimentar do livro. Se você pega também o livro do Apocalipse, no capítulo 10, versos 8 a 11, essa mesma imagem aparece no livro do Apocalipse. Aparece essa mesma imagem. Vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo, em pé sobre o mar. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me entregasse o livrinho. Então disse: toma-o e devora-o. Ou seja, essa imagem aqui do pão, para o judeu daquela época, ele entendia que era o pão que alimentava o judeu, era a Torá, a lei de Moisés. Os judeus vivem da lei. Então, quando Jesus chega e diz: eu sou o pão da vida, eles entenderam aquela palavra de Jesus, em certo sentido, com uma certa substância, um entendimento relativamente bom dessa palavra do Senhor. Eles entenderam que Jesus estava substituindo a lei. Eles não aceitaram exatamente porque compreenderam o que Jesus estava dizendo. Obviamente, como já disse antes, eles não compreenderam plenamente, mas eles compreenderam a ideia fundamental, e essa ideia fundamental eles rejeitaram. Então essa não entendimento é uma rejeição à palavra de Jesus, porque para eles o pão deles era a lei de Moisés, a Torá, a lei que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai. E Jesus dizendo isso, Jesus falando que ele é o pão vivo, ele está se apresentando como superior à lei de Moisés. Ele está se apresentando, lembremos-nos, o Sermão da Montanha, o que é que Jesus diz? Ouviste o que foi dito aos antigos, ou seja, ele está falando da lei de Moisés. Ele diz: eu, porém, vos digo. Ou seja, Jesus se coloca como a nova lei, como superior à lei. E um dado curioso, eu sempre recordo essa informação porque me parece não, ela é certamente fundamental. Nosso Senhor, ele diz: eu vos digo. O modo dele falar é completamente diferente de tudo aquilo que os homens enviados por Deus falaram, totalmente diferente, né? A gente recorda que nas escrituras diz assim, que ninguém nunca falou como ele. Por que ninguém nunca falou como ele? Porque todos os profetas, quando falavam, diziam: Vayomer Adonai Elai, ou seja, assim disse o Senhor. Todos falavam em terceira pessoa, disse o Senhor. Jesus fala em primeira, eu vos digo. Jesus não fala em nome de Deus, mas Jesus fala como Deus. E foi exatamente por essa razão que os judeus se escandalizaram de Jesus e não aceitaram. É curioso que esse discurso de Jesus sobre o pão da palavra é um divisor de águas. Depois desse discurso, muitos deixam de segui-lo, porque fica claro para eles o que Jesus estava dizendo. Jesus não fala em nome de Deus, mas Jesus fala como Deus. Esse aqui é o ponto fundamental. Como Deus, eu vos digo. Não fala em terceira pessoa, mas fala em primeira pessoa. E foi exatamente por isso que os judeus não aceitaram.
Então, eles não entenderam tudo, mas eles entenderam esse ponto. E por este ponto, por esta razão, eles rejeitaram a Jesus. Porque não podiam compreender. E tanto é que eles dizem na pergunta: como pode este homem? Estava claro que para eles que Jesus era homem, então não era possível aceitar que Jesus era filho de Deus. E recordemos-nos o que é que diz a primeira carta aos Hebreus. A primeira carta aos Hebreus nos diz exatamente assim. Eu irei ler apenas para corroborar tudo isso que estamos falando. Muitas vezes e de modos diversos falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Jesus, irmãos, fala de um modo totalmente novo. Ele não é um enviado apenas de Deus. Ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o herdeiro. Irmãos, quando alguém duvida, aqui eu repito esse ponto porque o Evangelho de João, eu já disse isso antes, mas vou repetir, é uma resposta à pergunta: quem é Jesus? E o Evangelho de João está o tempo todo nos mostrando que ele é de origem divina, ele veio do céu. Ninguém viu o Pai senão aquele que desceu do céu, mostrando a origem divina de Jesus, a origem celestial de Jesus. Então, aqueles homens, repito, não aceitaram o que Jesus disse, porque compreenderam exatamente que Jesus falava como Deus. E eles não podiam, aqui para eles soou como uma blasfêmia, como heresia, como algo insuportável. Quando alguém diz que Jesus não manifesta a sua divindade, não pensa a si mesmo como Deus. Quando a gente escuta estudiosos, a gente vê aquelas revistas super interessantes, quando a gente vê aquelas reportagens que saem, tem um History Channel, um canal desse que fala sobre Jesus Cristo, sobre os evangelhos, ele começa a dizer que o Jesus histórico não pensava a si mesmo como Deus, que foram os cristãos que criaram isso. Ora, se nós temos como base, se a maior prova que nós temos são os evangelhos, esses irmãos são profundamente ignorantes, porque Jesus só fala e só se manifesta como Deus. O modo dele falar é daquele de quem se entende e se autocompreende como Deus. E é isso que nós vemos. Por essa razão, os judeus resistem e não aceitam as palavras de Jesus. Bom, tendo dito isso, andemos um pouco mais adiante. Jesus vai nos dizer no versículo 53: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Jesus fala de duas coisas: carne e sangue, corpo e sangue. Esses dois elementos. Amados irmãos e irmãs, ele diz: não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei. O que Jesus está dizendo aqui? E esse ensinamento é fundamental para nós. Jesus está nos explicitando que a vida divina nos vem por meio dele. Vamos recordar aqui um dado simples. O que é que você é? Você é cristão. O que é um cristão? Não é simplesmente alguém que segue a doutrina de Cristo. A vida cristã não é apenas uma questão de aderir a certas ideias, a certas verdades. É algo muito mais profundo. A vida cristã quer dizer vida em Cristo. É viver em Cristo. É comunhão com Cristo, é estar em Cristo. Como São Paulo disse: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim.
a vida presente eu a vivo pela fé em Cristo, é comunhão com Jesus. E como é que eu vou ter comunhão com Jesus? Ele mesmo está dizendo, comendo a minha carne e bebendo o meu sangue. Após sua ressurreição, após a última ceia, nós entendemos que ele está falando do pão da vida, da Eucaristia. Amados irmãos e irmãs, aqui nós estamos diante de algo que é central para os católicos, ou seja, a vida sacramental. Talvez você não saiba explicar isso, mas você sabe que o que eu estou dizendo é verdade. Como é que um católico vive uma vida católica? Por meio de uma vida sacramental. Ou seja, recebendo a vida de Cristo no batismo, recebendo a vida de Cristo nos sacramentos, mas sobretudo recebendo a vida de Cristo na Eucaristia. A Eucaristia é central para nós. É isso que Jesus está colocando. Vive de mim. Recordemos aquela passagem também do Evangelho, também do Evangelho de João. Também o Senhor vai nos dizer: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se não estiverem unidos a mim, não tereis vida. Essa união com Cristo que nos vem pelos sacramentos. Então, o que Jesus está explicitando aqui, e é fundamental para nós, é que a vida cristã é uma vida em Cristo. E aqui, irmãos, eu já disse, vou repetir, vou sublinhar. A vida sacramental é fundamental, é básica. Uma vida cristã supõe, obviamente, o batismo. Uma vida cristã supõe, obviamente, a completa iniciação cristã, seja batismo, crisma e Eucaristia. A vida cristã supõe receber, se confessar quando peca, para poder ter comunhão, estado de graça. Irmãos, essa é a vida cristã, é viver de Cristo, receber o seu corpo e o seu sangue. Quer dizer, o corpo? O corpo é a vida de Cristo doada. O sangue é o sangue derramado, é a sua morte doada por nós, por nossa salvação. Então, aqui nós compreendemos e está claro que vida cristã supõe vida sacramental. Vida sacramental. É receber a Santa Eucaristia. E por fim, apresentando um último ponto, o Senhor diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Essa unidade. E ele vai dizer: e eu ressuscitarei no último dia. A Eucaristia é uma realidade escatológica, uma realidade do fim, do mundo vindouro. Irmãos, fique claro para todos nós: ser cristão é se unir a Cristo, é estar em comunhão com Ele, é participar nesse mundo dos seus sofrimentos, na esperança de um dia se unir a Ele na sua glória. Se com Cristo vivemos, com Cristo morremos, com Cristo ressuscitaremos. Vida cristã é comunhão com Cristo. E o Senhor nos dá uma esperança maravilhosa. Eu ressuscitarei no último dia. Veja, eu quando celebro a Santa Missa, sempre me deslumbro com um dado, com uma verdade. Eu vou ali e recebo o corpo de Cristo. Que maravilha! Eu recebo o Senhor, a vida de Deus, a vida eterna. É o mesmo Jesus que está no céu, reinando com o Pai.
à direita do Pai. E aí uma coisa maravilhosa acontece. Eu queria que os irmãos pensassem minimamente nisso. Eu recebo o corpo de Cristo. E lendo as Escrituras, na carta de São Paulo, uma das cartas de São Paulo, eu encontrei aquela letra sagrada que diz: e Ele nos acolherá na sua tenda, na tenda do seu corpo. Agora eu recebo o corpo de Cristo. Não agora, porque muitos de vocês não estão podendo ir à missa. Não por culpa, mas pelas circunstâncias. Mas o irmão recebe agora, nesse tempo presente, a Eucaristia. Após a nossa Páscoa definitiva, nós seremos recebidos pelo corpo de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Eu serei recebido pelo corpo glorioso de Cristo no céu. E na ressurreição dos mortos, no dia da consolação, todos ressuscitaremos com corpos gloriosos, pneumatificados. Amados irmãos, é uma graça, é uma glória viver de Cristo, viver com Cristo. A doutrina do pão da vida significa que nós não podemos viver sem Ele. Eu aqui encerro com uma última colocação. Jesus nos diz nesse discurso: vossos pais... lá eu vou ler aqui o texto, acho que é importante. João 6,49. João 6,49 diz assim: vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Jesus fala aqui do maná. O maná. Eu sou frade capuchinho. Nós, frades capuchinhos, temos uma basílica em Recife, chamada Basílica da Penha, uma das igrejas mais bonitas que eu conheço no Brasil. E quando a gente entra na igreja, do lado esquerdo, tem a Capela do Santíssimo. E na Capela do Santíssimo tem duas imagens. De um lado, você tem uma pintura dessa passagem do povo de Deus no deserto, onde se recebe, onde o povo recolhe o maná. Do outro lado tem a última ceia, a instituição da Eucaristia. Uma olhando para a outra, para dizer que uma explica a outra. E eu vou tentar mostrar por quê. Porque lá em Êxodo 16,14, diz assim: quando evaporou a camada de orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, granulosa, fina como geada sobre a terra. Tendo visto isso, os filhos de Israel disseram entre si: o que é isto? O que é isto? Eles fizeram uma pergunta, eles viram aquele granulado na terra e perguntaram: o que é isto? Pois bem, o maná, a palavra maná, não é propriamente um nome, mas é uma pergunta. Não sei se vocês sabiam disso, mas é um dado exegético curioso. A palavra maná é uma pergunta. Maná quer dizer, o que é isto? Literalmente, maná quer dizer, o que é isto? Jesus, na última ceia, respondeu a essa pergunta: isto é o meu corpo. Pois bem, o verdadeiro maná é o corpo de Cristo. O verdadeiro pão do céu é o corpo de Cristo. E é do corpo de Cristo, ou melhor, é de Cristo, que nós nos alimentamos e nos sustentamos. Ele é o nosso nutrimento, Ele é a nossa vida. Irmãos, eu vos exorto a terem comunhão com Cristo. Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa vida. Dele nós vivemos, por Ele nós vivemos. Sem Ele somos como aqueles galhos da videira que vão secar e se desnutrir, irão morrer. Nessa peregrinação, nesse mundo, que Jesus seja o nosso alimento na palavra, porque Ele é a palavra. Que Jesus seja o nosso alimento na Eucaristia. Vivamos de Cristo, com Cristo e para Cristo. Que
Que o Senhor nos ajude. Esperamos sinceramente que essa meditação possa ter ajudado os irmãos e ter abençoado suas vidas. Que o Senhor nos ajude. Vou dar agora uma bênção nesse dia de São José, para quem está trabalhando, quem vai trabalhar, para que o Senhor abençoe o seu trabalho. E não se esqueça, no seu trabalho você pode consagrar o seu trabalho a Cristo, santificar o seu trabalho, trabalhar unido a Cristo, fazer tudo unido a Cristo, tudo com Cristo, nada sem Cristo. Você possa dizer assim: para a maior glória de Deus. Eu queria que vocês repetissem essas palavras: ad maiorem Dei gloriam, para a maior glória de Deus. Viver por Cristo, com Cristo e para Cristo. Essa comunhão com o Senhor. Tudo que você for fazer, tudo que você faça por Cristo, com Cristo e para Cristo. Mantenha essa comunhão com Ele, que nada lhe tire dessa comunhão. Não podemos viver sem Ele. Ele é o nosso pão, Ele é o nosso alimento, Ele é o nosso nutrimento. Recebamos essa bênção, pedindo ao Senhor que te abençoe, te ilumine neste dia. Você pode dizer amém. Peçamos especialmente, eu já disse, por quem está desempregado. Se você quiser colocar o nome de alguém que está precisando de emprego, vamos rezar por essas pessoas, para que o Senhor ilumine especialmente a nossa amada nação, o Brasil, para que Ele nos livre do desemprego, nos livre da fome e da miséria, e dê a todos um trabalho honesto e digno. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Diga amém. Mostre a sua face e tenha compaixão de vós. Volva para vós seu olhar de Pai e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Livre o seu povo amado do desemprego. E que pela intercessão de São José Operário, sejamos todos abençoados e protegidos, para que nos santifiquemos por tudo aquilo que fizermos, pelo nosso modo de vida, que tudo seja consagrado ao Teu Filho unigênito, Pai. Abençoe o Teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.